Bom, beleza. Então, falamos aí sobre a prova, né? Hoje, então vamos começar agora nosso conteúdo novo, tá? É um assunto muito importante, vocês vão utilizar pro resto do curso também, tá bom? Igual aquelas técnicas de integração, isso aqui você vai utilizar até mais, você vai mais frequentemente ainda, que é o assunto de derivadas parciais. Bom, eu vou escrever aqui um texto que é bom a gente deixar registrado e a gente vai conversando depois. A derivada de uma função de uma variável. Deixa eu aceitar um aluno aqui. De uma variável que a gente chamava às vezes de f de x, né? Representa a variação instantânea da função, né? Da função para os diversos valores de x. Aí eu vou escrever aqui um jeito, gente, que é um jeito que eu penso em derivado, tá? Pode parecer confuso agora, vai ficar mais claro na próxima parte aqui, quando a gente for falar de várias variáveis. Eu penso muitas vezes, o primeiro exemplo quando eu penso em derivada é da cinemática lá. Você tem uma função do espaço de um corpo, a primeira derivada é a velocidade, né? Então eu penso mais ou menos assim, ó. É como se medisse, aí eu vou pôr entre aspas, porque isso aqui é uma coisa minha, tá? É como se medisse qual seria, para um ponto específico, a variação do valor em y para um incremento em x se a inclinação da curva se mantivesse daquele jeito. Eu vou mostrar o que eu quero dizer com isso. Daquele jeito. Beleza. Ó, quando a gente fala de derivada, a gente está falando de variação, de inclinação de curva, né? Estamos acostumados a fazer isso, ó. Se eu tiver aqui um gráfico, por exemplo, yx, e tiver uma parábola, por exemplo. Essa parábola aqui, ó. Essa parábola, ela é y igual a x ao quadrado, tudo bem? Só que se eu estivesse estudando física, provavelmente eu chamaria isso aqui de espaço, S, e isso aqui de tempo, né? E eu conseguiria ver o espaço que o meu corpo percorre para cada instante de tempo, a posição dele, né? Isso aqui então seria uma função S igual a t ao quadrado. Beleza. Então para t igual a 1, S igual a 1, para t igual a 2, S igual a 4, e assim por diante. É assim que a posição do meu corpo está mudando. Bom, se eu quisesse olhar a inclinação dessa curva em um ponto específico, por exemplo, aqui, como que eu calcularia essa inclinação, né? Eu poderia pegar uma reta tangente a esse ponto e calcular a inclinação dessa reta.
seria uma medida da inclinação da função nesse ponto aqui, por exemplo, T1 e S1, certo? Se eu fizesse isso para qualquer ponto T, eu geraria o que a gente chama de derivada da função, né? Que é a coleção de todas as inclinações da curva para cada pontinho do eixo horizontal. Então, se eu quisesse escrever assim, ó, S' de t, isso aqui é a inclinação da curva para todo valor de t, certo? Então, para qualquer instante de tempo, eu consigo calcular a variação. Essa aqui é a derivada da função, né? A derivada de S. Se eu fosse calcular a inclinação naquele ponto T1, específico ali que eu desenhei, eu acharia, então, a inclinação da curva para o valor T1 específico, né? Aí eu acharia um número, tá? Então aqui eu acharia uma expressão da derivada, e que eu acharia um número. Isso que vai ser importante quando a gente falar ali de mais variáveis. Um exemplo. Vamos supor que a expressão seja essa, S igual a t ao quadrado, né? Então quem que seria S de t? Né? S' de t, que é a derivada. Seria a derivada disso aqui. Derivada de t ao quadrado é 2t. Beleza. Isso aí, 2t. Então, eu respondi a primeira pergunta. Ó. É a inclinação da curva para qualquer valor de t. Se eu te falar em 3 segundos, qual que é a inclinação da curva? 2 vezes 3, 6. Certo? Se eu te perguntar qual que é a inclinação da curva naquele ponto específico T1, vamos dizer que T1 é 3 segundos, por exemplo. Então, S' de T1 seria 2 vezes o T1, que é 3, né? Então, daria um número, 6. Tá vendo? Aqui deu uma expressão, aqui deu um número. Certo? Que número é esse, né? Que unidade é essa? É metros por segundo, por exemplo. É uma unidade de distância por uma de tempo. Eu achei a velocidade do corpo naquele ponto. Com isso aqui, eu acho a velocidade em qualquer ponto, certo? A derivada da posição é a velocidade. Beleza. A derivada da posição no tempo T1 é 6, é um número. Então, é aquilo que eu disse ali em cima. Ó, se a inclinação da curva se mantivesse desse jeito, ou seja, igual está nesse ponto, desse jeito, a velocidade, que é uma variação do espaço pelo tempo, né? Seria 6 metros por segundo indefinidamente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Quando a gente fala de derivada, a gente está falando de variação instantânea. Isso gera muita dúvida quando a gente aprende isso pela primeira vez. Como que é variação se é instantâneo, né? Para ter variação, precisa ter um tanto de tempo para isso ocorrer. A questão é que a gente faz o limite quando esse tempo tende a zero. Quando essa variação acontece tão rapidamente que é como se fosse instantânea. Então a ideia é essa, ó. Se eu pegar um pontinho imediatamente atrás de T1 e imediatamente depois de T1 e calcular o tanto de tempo que passou e o tanto de espaço que ele andou, fizer essa divisão, aí eu acho a velocidade nesse ponto, né? Se isso se mantivesse desse jeito, significa que a velocidade ia ser para sempre essa. Se a inclinação da curva mantivesse aqui, ó, vamos supor que a curva, ao invés de subir, ela continuasse ali na direção dessa reta vermelha. Vamos supor, chegou aqui na tangente, ela continua. A velocidade seria sempre 6. Então, quando a gente fala variação instantânea, é isso. É assim,
Se continuasse daquele jeito naquele ponto, seria para sempre assim, tá? É um jeito de pensar em derivada. Já já vocês vão ver por que isso é útil. Bom, isso é uma revisãozinha de derivada de uma variável, certo? Para funções de duas variáveis, por exemplo, isso vai valer para várias, só que a gente vai fazer só para duas variáveis. Talvez a gente faça algum exemplo com 3. Podemos definir as chamadas derivadas parciais. Então, o que é isso, né? Quando é função de uma variável, eu só consigo variar o valor da minha função em relação a uma coisa, que é x, né? Então, aqui eu só consigo ver a variação de s em função de t, de y em função de x, certo? Só tem como eu calcular um tipo de inclinação aqui. Em função de várias variáveis, não é assim. A gente pode definir essas derivadas parciais. Vamos entender, ó. Lembrando que o gráfico de f de xy é, em geral, uma superfície, só faz sentido falar sobre variação instantânea variação instantânea como inclinação de curvas se usarmos uma variável como referência. Uma variável específica. Vou pôr assim, uma variável específica como referência. Vou mostrar uma figura aqui para vocês. Não vou nem tentar desenhar isso, senão não vou conseguir. Deixa eu pegar uma figura aqui. Então, essa aqui é lá do Sturge também. Olha só. Bom, pensa que você tem essa superfície aí, essa superfície azul. Ela é o gráfico de uma função do tipo z igual a f de x, y, certo? Beleza. Bom, se eu estou falando de derivada, eu estou falando de variação instantânea, estou falando de inclinação da superfície. Você concorda que por ser uma superfície bidimensional, nesse caso, né? Eu estou vendo ela num espaço 3D, só que ela tem essas dimensões aí. Como que eu vou falar de inclinação de reta se eu não definir uma direção para medir isso, né? Se eu falar assim, olha, pensa nesse ponto aqui, esse ponto W aqui, ó, esse ponto W. Qual que é a derivada da função nesse ponto? Pô, eu consigo pôr aqui um monte de reta tangente. Eu posso pôr uma que está assim, uma que está subindo assim na curva, uma que está descendo para lá, porque lembra que isso aqui é curva, né? Então eu consigo fazer várias retas tangentes. Então eu teria diversos jeitos aí de medir inclinação, certo? Então, para a gente falar de derivada de uma maneira consistente,
a gente fala de derivadas parciais. O que é isso? É ver a derivada da função z em relação a uma das variáveis, x ou y. A gente olha como que a função varia em relação a uma variável e depois em relação a outra. E depois a gente pode até combinar essas duas, como a gente vai ver nas aulas pra frente aí. Tá bom? Então, olha esse exemplo aí que tem nessa figura. Ele mostra o seguinte. Ó, pensa que eu tenho essa superfície azul e eu tenho aquele ponto ali, ó, o P. Um ponto P. Ele tem coordenadas A no eixo X, B no eixo Y e C em Z, certo? Tá numa altura C aqui. Beleza. Olha aqui. Se eu quiser olhar a inclinação dessa superfície para um plano, deixa eu ver se eu consigo desenhar esse plano aqui para vocês, ó. Para um plano que está cortando, ó, para um plano ZX que está cortando aqui, por exemplo, ó, aí sim eu consigo falar de derivada. Porque quando eu corto a minha superfície com esse plano, que é um plano paralelo a ZX e perpendicular a Y, ou seja, para um valor fixo de Y, aí olha só o que acontece lá na curva azul. A intersecção entre esse plano e a curva gera essa curva C1 aqui, ó. Essa curva C1. Com base nessa curva, eu consigo calcular a derivada da função naquele ponto. É a inclinação dessa curva, que seria essa reta rosa aqui. E aí eu conseguiria calcular a derivada da função em relação a x, que eu estaria então fazendo o y ser uma constante. Do mesmo jeito, no outro sentido, eu poderia calcular, deixa eu apagar aqui, eu poderia calcular a derivada da função em relação a y, olhando o contrário, ó, falando, não, eu vou tentar cortar a minha superfície por esse plano aqui, ó, por exemplo, por um plano assim, ó, por exemplo. Esse plano, então, ele estaria, aqui no desenho não vai ficar muito bom de ver, deixa eu tentar desenhar ele melhor assim, ó. Seria um plano assim, ó. Algo mais ou menos assim. Aí. Então é um plano que estaria no paralelo a ZY, né? O plano do fundo do quadro aí. Eu vou cortar a minha superfície com esse plano. A intersecção entre esse plano e a superfície é essa outra curvazinha azul aqui, ó, que ele chamou de C2. Essa curvazinha azul aqui, ó. Se eu olhar no ponto P a inclinação dessa curva C2, me dá a derivada em relação a Y. A ideia é essa. Eu sei que é confuso a primeira vez que a gente vê, parece que não faz sentido nenhum, e eu vou tentar ilustrar isso de outro jeito para vocês, tá? Só que antes de ilustrar, eu vou mostrar um vídeo para vocês que eu acho que ilustra bem isso. Primeiro eu vou mostrar as notações, senão a gente trava só nas notações. Ó, notações. Quer dizer, como que eu vou representar isso? Notações. Olha só, a derivada parcial de f em relação a x. Tem vários jeitos de escrever, tá? Você pode ver de um jeito ou de outro aí no livro, eu vou mostrar qual que eu vou usar. Você pode escrever assim, ó, f x, o x lá embaixo, de xy. Ou você pode escrever assim, só f x. Ou você pode escrever, que é o jeito que eu vou usar, que é esse aqui, ó, del f, del x. Ou também você pode entender isso como se fosse um operador, del x de f, tá bom? Como f está sendo representado por z, também às vezes você pode ver assim, ó, del x de z. Tá? Essas são as notações, tudo bem? Isso aqui é um negócio que chama del rond, que significa d arredondado. Tá?
Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum o aluno confundir essa letra, que é assim, ó, que é um D torto, com a letra delta, tá? Que pode representar outra coisa no cálculo. Então tomem cuidado, tá? A notação é essa aqui, é um D arredondado, tá bom? Então beleza, isso aqui é a derivada parcial de f em relação a x. Se eu quiser escrever então a derivada parcial de f em relação a y, é basicamente a mesma coisa. Ó. Ao invés de pôr x, eu ponho y. Fyzinho de xy. Ou só fyzinho. Ou del f, del y. Ou del y de f. Ou del y de z, tá? Porque o z é o f aqui. Alguma dúvida aqui, gente? Por mais que tenha ficado confuso essa parte aqui, na notação vocês entenderam? Porque o vídeo vai usar essas notações. Então tá. Então agora vamos ver um vídeo que, como sempre, a animação é sempre melhor para a gente entender essas coisas de cálculo de várias variáveis, tá bom? Deixa eu arrumar o vídeo aqui que eu vou compartilhar a tela com vocês. Calma aí. Aqui, esse aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês. Olha lá. Todo mundo tá vendo no YouTube aí? Pessoal, vocês estão vendo? Dá um feedback aí. Então, beleza. Olha lá. Ó, eu vou tirar o áudio aqui do vídeo, mas aí a gente vai conversando. Eu vou falando o que ele foi escrevendo, tá bom? Vou ver se assim fica melhor. Olha só. Então, primeiro, suponha que a gente tem uma função aí de duas variáveis, né? Olha lá. Temos a variável x. Que bosta. Olha lá. Temos a variável x e temos a variável y, né? E a gente representa o valor da função nesse outro eixo z, tudo bem? Então a gente tem o z, que é uma função tanto de x quanto de y. Então é assim que está variando essa função aí, por exemplo. Ó, z é igual a uma função de x e y, como a gente tem falado, né? Beleza. Agora ele fala assim, suponha que a gente pegue um valor para x e que a gente mantenha o x nesse valor, esse valor aqui, certo? À medida que a gente está mudando o y. Tudo bem? E a gente vai percorrer essa curva. Pensa isso. Eu estou fixando o x e estou vendo como que y está variando. Olha lá. E estou percorrendo isso aí. Beleza. Ó, tem descidas, tem subidas, né? Tem inclinações diferentes. Então ele fala assim, ó, toda vez que a gente muda o y um pouquinho, o z também muda um pouquinho, né? Então se eu estou diminuindo o y um pouquinho, aumentando, a altura também está mudando um pouco, né? Isso tem a ver com a própria derivada. Vamos lá. Olha lá. Ó, em cada ponto, a variação de z dividido pela variação de y dá a inclinação dessa curva, dessa reta aqui, certo? É aquela reta tangente que a gente sempre faz para achar a derivada de uma função. Deixa eu aceitar mais uma aluno aqui. Então, se eu pegar, ele falou, ó, se eu variar um pouquinho em y, eu estou variando um pouquinho em z também, ó. Se eu começar dessa beirada um pouquinho para frente, eu estou diminuindo o valor de z, né? Estou descendo. Se eu pegar essa diminuição em z, dividir pela diminuição em y, me dá a tangente dessa curva aqui, né? Nesse ponto, tudo bem? A inclinação dela, que é a derivada, né? Então, ó, ele está mostrando isso, ó. Pensa que que cor verde é valor positivo para a derivada e cor vermelha é valor negativo. Ó. Então aqui tem inclinação positiva, derivada positiva, vai ficando amarelado e depois fica avermelhado mostrando derivadas negativas. Tudo bem?
do jeito que ele quis mostrar aí. Então tá, vamos ver o que mais que ele mostra interessante aí. Ó, agora ele fala assim, vamos pegar um valor diferente para x e manter o x nesse valor. Então a gente vai ver que tem variações diferentes também. A inclinação dessa curva muda, né? Ela não é a mesma para diversos valores de x, tudo bem? E ele faz a mesma coisa aí, vai percorrendo então na direção y para um valor fixo de x, né? E mostra essa variação da inclinação, certo? Então ele fala assim, ó, a variação em z dividido pela variação em y é o que a gente chama de derivada parcial de z em relação a y. Então repara, para eu falar de derivada em função de mais variáveis, eu preciso fixar uma dessas variáveis. Nesse caso ele fixou x. Ó, para esse valor de x, se eu começar a andar e ficar olhando a inclinação dessa minha reta tangente, eu tenho a derivada da função z, em relação à coisa que eu estou variando, que é o y, mantendo o x constante. Tudo bem? Então, professor, se eu tiver uma equação com 3 variáveis, eu vou fixar duas e fazer uma derivada da primeira. Seria isso, seria uma opção. Tá? Então a ideia é essa. Mas percebe o tanto que já é mais difícil de pensar? Pensa aquelas esferas lá, né? Eu já teria que fixar duas delas e mexer só uma. É muito mais difícil. Mas a ideia é sempre essa. Olha lá a anotação que eu falei. Então, olha lá. Del z, del y, né? Está mostrando que é a derivada parcial de z em relação a y. Então ele fala, ó, cada ponto no gráfico tem um valor para a derivada parcial de z em relação a y. Certo? Ele está falando ó, que o verde que está mostrando valores positivos dessa derivada, ou seja, inclinação positiva, e vermelho, inclinação negativa. Tá? Deixa eu ver se ele vai mostrar para o outro eixo também. Aí, agora, então ele fala também, ó, cada ponto desse gráfico também tem um valor para a derivada parcial de z em relação a x. Agora, a gente fixa um valor de y e anda em x e vê como que a inclinação dessa curva muda. Essa é a derivada parcial. Acho que ele vai mostrar isso aqui. Ó. Aí, ó. Nesse caso, o valor de y é constante, enquanto o valor de x muda. Olha lá. E eu vou mapeando aí a inclinação dessa reta tangente e isso vai me dando a derivada parcial da função, que é z, em relação a x, que é o que eu estou variando. Certo? Como que eu consigo calcular isso? Fixando o y, considerando o y constante. Lembrem dessa frase. Já já a gente vai usar ela. Então, beleza. Agora ele vai mostrar uma outra coisa que é para as próximas aulas aí, não convém pra gente, tá? Ele vai falar de gradiente. Deixa eu mutar aqui, gente. Aí. Alguma dúvida nesse vídeo, pessoal? Deu uma esclarecida aí no que a gente está falando? Então, beleza. Então, agora vamos falar um pouco de como fazer conta com isso, tá? Talvez tenha um outro vídeo para mostrar para vocês, mas vamos ver. Ó, então a gente já sabe como escrever a derivada parcial, né? Já entendemos o que ela significa. Então a derivada parcial da função z em relação a x é o seguinte, eu fixo y e vou andando em x e eu vejo como que a inclinação de z muda. Em relação a y é a mesma coisa, tá bom? Mas como que eu calculo isso, né? Como calcular derivadas derivadas parciais. Como calcular derivadas parciais? Olha, se eu quiser calcular a derivada parcial de f em relação a x, o que a gente acabou de ver? Que a gente tem que fixar a outra coisa, a que sobrou. Então, eu vou tratar, então trate y como uma constante e derive f de x e y apenas em relação a x,
que é o que eu quero, né? Eu quero em relação a x, beleza? Se eu quiser então fazer a derivada parcial de f em relação a y, é a mesma coisa, né? Eu vou tratar x como uma constante e eu vou derivar a função apenas em relação a y. Beleza? Então tá. Então para calcular a gente tem essas regrinhas. É só fazer isso. De novo, essa parte é muito mais fácil do que integral, porque tem regras para derivar, né? Você tem a regra da cadeia e a regra do produto, você deriva qualquer coisa do mundo. Não tem dificuldade. Então vamos fazer alguns exemplos disso. E aí eu queria que ou vocês tentassem fazer de cabeça ou pegassem um caderno, não sei se vocês acompanham. Você quer tirar print? É isso? Tá. Então tirei e me fala. Pronto? Então tá. Ó, vamos fazer alguns exemplos. E aí eu queria que ou vocês me acompanhassem com o caderno ou tentassem fazer de cabeça e fossem me falando, tá? Senão a aula fica muito entediante. Exemplos. Então determine as derivadas parciais de f de x, y em relação a x e a y. Não precisava ter falado assim, tá? Só de eu falar determine as derivadas parciais, você já tinha que saber que tem só duas e que você ia ter que fazer em relação a x e a y, tudo bem? Mas primeira vez, né, vamos deixar bem redundante. O primeiro exemplo é esse aqui, ó. F de x, y é igual a y a quinta, como é que é? Menos 3xy. Então vamos lá. Derivada parcial de f em relação a x, quem que é? Vamos ver se vocês entenderam, gente. Lembra, para fazer a derivada parcial de uma função em relação a x, o que eu faço? Eu olho y como se fosse uma constante. Eu finjo que ele é constante, que y é constante. E eu vou derivar a expressão toda só em relação a x. Como que fica essa derivada em relação a x? Pensa que y é uma constante. Ó, pensa que y é uma constante. Vamos supor que seja 7. Finge que é 7. Então seria, ó, 7 a quinta menos 3 vezes x vezes 7. Como que ficaria? Vai ficar menos 3y. Isso. Então, olha só. Eu vou fazer a derivada em relação a x desse negócio aqui, de y a quinta menos 3xy. Eu vou fingir que isso aqui é uma constante e que isso aqui é uma constante. Deixa eu só aceitar mais uma. Eu só ficar entrando. Olha lá. Então eu vou fingir que essas duas coisas são constantes e vou derivar essa expressão. Suponha, por exemplo, que eu tivesse isso aqui, ó, o mesmo exemplo que eu dei. Vamos mutar aqui para você falar. Então, vamos supor que eu tivesse aquilo que eu falei, ó, se fosse 7 elevado à quinta menos 3 vezes x vezes 7. Quanto que fica a derivada disso, né? Derivada de 7 à quinta é zero, né? É um número, é uma constante, derivada zero.
Derivada de menos 3x, menos 3 vezes x vezes 7. Não é a mesma coisa de menos 3 vezes 7 vezes x? A derivada disso aqui, ó, x elevado a 1, vira 1, né? Então sobraria só menos 3 vezes 7, você concorda? Só que no meu caso, o que eu falei que é 7, na verdade é y, né? Então y é só mais uma constante. Quando eu for derivar, eu vou tratar ela como uma constante. Derivada de constante sozinha é zero, então a derivada dessa parte aqui é zero. E aqui é só mais um número que multiplica x. Então vai ser menos 3 vezes y. Tudo bem, gente? Alguém não entendeu? Pode falar. Eu entendi também. Professor, Pode falar. tem como repetir de novo, cara? Vai estar me dando trabalho aqui demais, da conta. Tá bom. Essa coisa já caiu umas 4 vezes. Vou repetir. Você perdeu que parte? Olha, você fez a equação, isso Então tá. Então, olha só, é o seguinte. tá travando muito, ó. Não, acho que voltou. Vai lá. Tá. Então, olha lá. Eu tenho essa função, eu quero derivar em relação a x. O que eu vou fazer? Eu vou considerar y como uma constante e vou derivar ela em relação a x mesmo. Derivada dessa primeira parte, y elevado a 5, y é uma constante para mim. Então, derivada de constante sozinha é zero, né? Derivada de menos 3 vezes x vezes outra constante, é outro número aqui, finge que é 7, 10, 20, é um número, é a, qualquer coisa. Essa parte mantém, né? Eu estou derivando em relação a x, qualquer coisa vezes x, a derivada disso é o qualquer coisa, né, que multiplica ele. Então fica menos 3 vezes y, né? Tudo bem? Então a derivada em relação a x é menos 3y. Derivada da mesma função, só que agora em relação a y. dy da mesma coisa, y à quinta menos 3xy. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou considerar... Não entendi? Não, eu tava tentando fazer de cabeça, porque eu só cheguei no 4y a 4 menos 3x. Isso, é isso aí. Só que o coeficiente você falou errado aí. Olha só. É 5y Isso. a 4 menos 3x. Isso. Então, olha só. Agora eu vou derivar em relação a y. Então, eu vou considerar x como uma constante. Tudo bem? Então, quando eu derivar em relação a y à quinta, como que é isso? A derivada disso? Eu desço o expoente e diminuo 1 nele, né? É 5y à quarta. Menos a derivada de 3xy, sendo x uma constante, é uma constante que é 3 vezes outra constante que é o x, vezes a derivada de y. A derivada de y é 1, né? Então sobra só 3x. Tudo bem, gente? Ou não? Tudo bem. Então tá. Vamos desenhar isso aqui só para ver como é que é. Essa eu não fiz. Para falar. Nesse primeiro caso, você considerou que isso é uma constante. Isso. Isso é a variação de projeto que você considerou, né? Isso. Segundo isso, também é uma constante? Ele é uma constante, só que ele está multiplicando a minha variável, né? A variável em relação à qual eu estou derivando. Então é como se ele fosse um número mesmo, tá? É como se ele fosse 2, por exemplo. Então seria menos 3 vezes x vezes 2. Então, quando eu fosse derivar menos 3 vezes x vezes 2, ficaria menos 3 vezes 2 vezes x elevado a zero, que é 1. Então o 2 manteria, entendeu? Então, quando você tem uma constante multiplicando a sua variável que você está derivando, ela não some, né? Ela some quando ela está aqui, ó, sozinha. Tá bom? Não sumiria tudo, então ficaria 0, 0 aí. Oi? Se sumir com ela também, sumiria com a ela zerava tudo. Exatamente, tá bom? Então zeraria tudo, não teria derivado, né? Vamos só desenhar, que eu fiquei curioso para ver qual que seria a cara dessa curva aqui. Essa eu realmente não desenhei, tá, gente? Vamos ver como é que fica. Deixa eu pegar ela aqui. Ver se o meu software consegue fazer isso também. Ué, professor, é só isso daí, né? É só isso. Então, calcular a derivada crua é só isso.
Você vê que é muito mais fácil, né, que integral. Então, ó, vamos supor que eu quero fazer essa. Qual que é essa aqui? É y a quinta menos 3xy, né? Nossa, olha lá. Não dá nem pra entender o que é, né? Também. O senhor sabe o que que eu vi? Peguei Ah lá. derivada semestre passado, não lembro de nada. O foda é isso. Tipo assim, pra lembrar de cálculo não tem jeito, gente. É só fazendo. É as regrinhas, a gente vai acabar revisando, mas... Vou ter que pegar uma maratona de derivada. Mas assim, eu vou passar uma bateria de exercícios. Derivada dá pra passar um monte, você faz rapidão. E aí você pega o jeito. Integral que demorava, né? Era bom vocês terem feito, eu falei pra vocês. Quanto mais exercício de integral você faz, melhor você fica. Só que integral demora pra fazer, né? Ainda mais com substituição por partes. Mas esse aqui, derivada é rapidão. É só pra você ir lembrando as regrinhas mesmo, tá? Mas a gente vai revisar elas. Pois é. Então, olha lá. Então, pensa que eu tenho essa curva aqui, ó. O que eu estava fazendo é, em relação a x, vamos supor que isso aqui seja x, eu não sei se é, tá? Deve ser. Vamos supor que isso aqui seja x. Em relação a x, ou seja, variando só x, fixando um valor de y, eu ia andando com aquela bolinha do vídeo, ia vendo como que a curva mudava. Vamos supor, gente, ó, que eu considerasse esse ponto aqui, ó. Esses gráficos, aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Esse valor de y. Tá? Então, para esse valor de y, eu vou andando com a minha bolinha e vou vendo como que o gráfico vai caindo aqui e subindo aqui. Tudo bem? Isso que está me dando a derivada parcial da função em relação a x. Se eu fosse fazer em relação a y, a mesma coisa, só que agora eu vou fixar um valor de x. Então, vamos supor que eu fixe... Deixa eu dar um zoom aqui que eu acho que é melhor. Nossa, mas a gente vai dando zoom, vai perdendo, né, a noção. Vamos supor que seja esse valor aqui de x, ó. Eu vou andando para cá com a minha bolinha e vou vendo como que a curva cai. Vou andando para cá e vou vendo como que ela sobe. Vou pegando cada pontinho desse, a inclinação dele, me dá essa resposta aqui, ó. A resposta da derivada em relação a y. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Entenderam? Opa. Sim. Show. Beleza, calma aí. Vamos fazer mais uns aqui, ó. Aqui. Então tá. Então lembra, se eu pegasse cada pontinho daquele, calculasse a inclinação e juntasse os pontos, daria essa expressão aqui, ó, 5y² menos 3x. Tá bom? E no outro caso daria menos 3y. Então beleza. Nossa, tem aluno entrando, deve ter caído, calma aí. Wells. Aí. Então tá. Vamos lá. Outro exemplo, ó. F de xt é igual a e elevado a menos t vezes cosseno de πx. Olha que estranho, né? Então, beleza. Por que eu pus isso aqui? Só para você ver que tanto faz, tá? Pode ser xy, xt, xw, wk, qualquer coisa, né? Tanto faz. Então, beleza. Como que seria a derivada dessa função em relação a x? Eu teria que derivar, então, em relação a x, esse negócio aqui, e elevado a menos t, vezes cosseno de πx. Lembra, estou derivando em relação a x, então eu vou considerar a outra variável como constante, nesse caso é o t, tá bom? Então aqui é como se tivesse e elevado a menos 1, e elevado a menos 7, tanto faz. É uma constante. Então eu tenho essa constante e está multiplicando a minha cossenoide aqui. Como que seria a resposta disso, gente? Calma, vou pegar no caderno. Aí seria menos π seno de x, né? É isso aí, menos π vezes seno de quê?
Cosseno de... ou é px ou só x. Px. Aí a regra da cadeia, né? Isso, Como é que é? exatamente. Você deriva o que está dentro e depois... Cortou aí. Mas é isso aí. Olha só. Isso. A resposta seria isso aqui. Se eu fosse escrever, eu escreveria só na ordem contrária aqui para ficar mais claro assim, ó. Tá vendo? Ó, Nossa, tá travando pra cacete. eu escreveria assim, ó. Menos e elevado a menos t vezes seno de π x. Beleza, vamos explicar como que a gente fez isso. Ó. Então, eu estou derivando essa expressão inteira. Eu estou considerando que t é constante. Então, e elevado a menos t é só um número que está multiplicando. Ele vai continuar lá. Não vou mexer nele, tá? O e elevado a menos t continua aqui. O que eu tenho que derivar é cosseno de πx. Estou derivando em relação a x, né? Lembra que, se eu quiser calcular a derivada em relação a x de, por exemplo, cosseno de ax, eu tenho que fazer a regra da cadeia, né? Porque eu tenho duas funções aqui. Eu tenho a cossenoide de alguma coisa e eu tenho essa coisa lá dentro que também é uma função de x. Então, você faz a derivada do que está dentro vezes a derivada do que está fora, né? A derivada do que está dentro é o quê? Qual que é a derivada de ax? A, né? A vezes a derivada de cosseno de qualquer coisa. Menos seno, né? Ó, cuidado. Menos seno de ax. Então, a resposta disso é menos a seno de ax. Tudo bem? É a mesma coisa aqui, ó. Cosseno de πx. Derivada de πx é só π, certo? Oh, faltou um π aqui, gente. Ó. Eu não entendi o elevado a menos tempo que ele repete. Ele é só uma constante, entendeu? É o mesmo caso do outro, ó. Pois é, mas está multiplicando, né? É a mesma coisa aqui, ó. Está multiplicando. É esse mesmo caso. Eu tenho uma constante que está multiplicando a minha variável. É só um coeficiente, entendeu? Se fosse aqui, por exemplo, e elevado a menos t menos cosseno, ou mais cosseno, aí tudo bem, ele estaria separado, a derivada de uma constante separada é zero, né? Beleza? Então, ó, vamos voltar. Derivada de πx, o que está dentro lá do cosseno, é só π. Então, o π sai para fora. Derivada de cosseno menos seno, do que está lá dentro. Isso tudo vezes a constante que está multiplicando, que é e elevado a menos t. Beleza? Mais alguma dúvida nisso, gente? É a hora de tirar as dúvidas. Não. Então tá. Então, beleza. Ó, essa então é a derivada em relação a x, derivada parcial. Agora, derivada em relação a y da função. Vou pegar a derivada em relação a y desse negócio todo aqui, ó. Oh, y não, gente, desculpa, t, né? Que é outra coisa que eu tenho, não tem y aqui não. T. E elevado a menos t vezes cosseno de π x. Certo? Bom, estou fazendo em relação a t, então eu vou considerar x como constante, né? Vou derivar só em relação a t. Então agora, esse negócio todo aqui, ó, cosseno de πx é só uma constante. Vale 2, 3, vale 7, tanto faz. É uma constante que está multiplicando a minha função aqui. Então, eu vou só derivar essa parte. Como que é a derivada de e elevado a menos t? Aí é menos t elevado a menos t menos 1. É menos e elevado a menos t, né? Porque é a mesma coisa. Eu tenho e elevado a ax, por exemplo. No caso aqui, o a é menos 1, né? Se eu quero fazer a derivada disso aqui, ó, eu simplesmente desço lá o a, lembra? E faço e mantenho a exponencial lá, tá? Então, no caso, é a mesma coisa, ó. No nosso caso aqui, o a é igual a menos 1, né? Então, isso aqui ficaria menos, desse menos aqui, e elevado a menos t, vezes o cosseno de πx. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente?
Não? Não. Então tá, vou fazer mais um aqui, a gente desenha... Não, vamos desenhar esse aqui, porque eu também queria saber como é que é. Uma dúvida. Pode falar. Nesse caso aqui, E elevado a x fica A vezes E elevado a x porque é elementar? Ou é porque expoente multiplicado por outra incógnita fica sempre assim? Não, é porque é uma função exponencial, né? Então é E elevado a alguma coisa. Essa é aquela função específica em que você deriva ou integra ela e nada muda. A derivada é igual à integral, lembra? A não ser que o expoente dela tenha alguma coisa multiplicando, entendeu? Entendi. Entendeu? É porque é elementar nesse caso, né? Eu elevado a Né, isso, é de Euler, tá? É a exponencial, é uma função exponencial, tá bom? x, se fosse com x elevado a y já seria outra coisa, né? X elevado a y, aí seria outra coisa. Aí tem outra expressão para isso, tá bom? Na verdade, se fosse x elevado a y, olha a sua pergunta. Tem que só pensar direitinho o que você quer dizer. Por exemplo, vamos supor que, ó a pergunta dele, vamos supor que eu tenho uma função xy que seja, como é que você falou? X elevado a y, né? Vamos falar, ó, x elevado a 3y, tá? Vamos pôr um número para a, para não ficar mais confuso ainda. Beleza. Se eu fosse derivar isso aqui em relação a x, quer dizer, eu vou considerar o y como uma constante. Então, é como se fosse x elevado a 3 vezes 2. É um polinômio normal. X elevado a 5, por exemplo. Como que é a derivada disso? É 5, x a 4, né? Então, nesse caso, seria 3y vezes x elevado a 3y menos 1, uma coisa assim, tudo bem? Agora, se fosse tirar em relação a y, aí seria mais complicado, porque aí seria uma expressão do tipo a elevado a y. Aí tem uma expressãozinha lá derivada disso, deixa eu ver se eu lembro como é que é, porque elevado a x é o ln, eu acho que isso aqui, ó, depois confere, tá, gente? Eu acho que isso aqui é ln de a vezes a elevado a y. Mas aí tem que olhar, tá bom? Esse é um caso mais enjoadinho, a gente quase não trabalha com isso, né? Beleza? Era. Então tá. Ó. Ixi, apaguei, né? Porque não entendi como assim. Como é que é? Tá cortando aí, gente. Nesse caso do exemplo que você deu, é só porque é um número euleriano, né? É, Diferente, é né? porque ela é uma função especial, né? Função exponencial, que ela só chama assim, né? Exponencial, que o número ali base é o número de Euler, ela é diferente, né? Ela é aquela função especial que você deriva, integra, não acontece nada com ela. Bom, então vamos lá. Beleza. Vamos só desenhar isso para ver como é que ficaria, que eu também não tenho nem ideia. Vamos ver. Aqui. Então vamos supor que seja essa aqui. Aqui não tem t, né? Então vou ter que fazer como se fosse y, tá? E elevado a menos y vezes cosseno de π x. Olha lá. Olha que engraçado. É como se fosse um monte de exponencial. Ah, entendi. Olha que legal. Aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês aqui. Não tem um jeito que vai dar pra ver bem isso aqui. Aí. Olha só, desse jeito parece exponencial, né? Isso aqui a gente já viu essas curvas assim, né? Exponencial. E assim, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Parece um pouco uma cossenoide, né? Olha lá. Olha a combinação das duas coisas que dá, né? Eu achei massa. Todo mundo tá vendo, gente? Ah, aqui, ó. Aqui dá pra ver melhor, ó. Aqui, ó. Olha aqui. Assim, ó.
É porque ela está muito grande. Olha lá. Muito esquisito isso aí. Aí, ó, é como se fosse uma cossenoide, ó. Ó, cossenoide. Tá vendo? É que esse trem fica girando. Que saco, fica mexendo. Ó. É uma cossenoide. Olha lá, cossenoide. Tá vendo? Só que no outro eixo é uma exponencial. Aí dá estranho. Tá bom? Então, essa é uma delas, né? Deixa eu mostrar outro exemplo aqui pra vocês verem. E a gente vai desenhar também. Três. W igual a seno de alfa vezes cosseno de beta. Vou deixar assim vezes cosseno de beta. Então eu quero a derivada de W em relação a alfa. Ou seja, é a derivada em relação a alfa de seno de alfa vezes cosseno de beta. E aí? Nesse caso aí, o beta vai ser constante, né? O cosseno de beta, né? Tudo que está multiplicando o seno de alfa é uma constante. Então, Então vai ser 2 cosseno não, calma aí. menos cosseno de alfa vezes cosseno de alfa. Por que menos? Porque cosseno de alfa derivada de seno Não é não. Derivada de seno é cosseno. A gente confunde por causa da integral. de alfa vezes cosseno de beta. Isso aí. É a derivada. Olha só. Eu tô fazendo em relação a alfa. Então eu vou considerar a beta constante. Então isso aqui tudo é uma constante. Beleza, cosseno de 3π. Então faz. Vezes seno de alfa. Então eu vou derivar seno. O seno da minha variável. Derivada de seno é cosseno. Vezes a constante que estava lá, né? Que é o cosseno de beta. Tá? Então esse aqui é um. A outra, derivada de W em relação a beta. Então é a derivada em relação a beta de seno de alfa vezes cosseno de beta. E aí? Seno de alfa vezes menos seno de beta. Isso aí. Vezes seno. Isso aí. É menos o seno de alfa vezes o seno de beta. Alguma dúvida aí, pessoal? Fala aí, quem não tiver entendido, a gente repete, tem nada não. Professor, por dúvida eu tenho, mas por que de derivada você não vai falar? A dúvida é na derivada, então, né? É base mesmo. Uhum. Não, mas pode perguntar, viu, gente? Não tem problema não. Eu reviso aqui, tá? Eu posso Eu acho que pensar, compensa não. Fala. quando eu estou fazendo derivada no círculo trigonométrico, eu ando horário. Quando eu estou fazendo integral no círculo trigonométrico, eu ando anti-horário. Não, como assim? Não entendi o que você quis dizer. Onde você vê Assim, isso? horário você tem seno em cima, né, e cosseno na horizontal, né? Só que Isso. se eu estiver derivando no círculo trigonométrico, eu vou estar fazendo esse giro horário. Eu entendi o que você quis dizer, entendi. Então, Cosseno, menos seno, menos cosseno, seno, cosseno, menos seno, menos cosseno. eu entendi o que você está falando. Então, assim, você está falando assim, ó, se eu tenho lá o círculo trigonométrico, ele normal, ele é assim, ó, cosseno e aqui seno, né? Então ele tá falando, você quer dizer assim, derivada de seno é cosseno, então andei para cá. Derivada de cosseno é menos seno, andei para cá. Derivada de menos cosseno de menos seno é cosseno, é menos cosseno. De menos cosseno é seno, é isso, né? Isso. Então é como se eu estivesse derivando para cá, né? É tipo isso. E estivesse integrando para cá, né? Anti-horário. É um jeito de ver assim. Isso aqui às vezes é útil na hora de resolver problema
trigonométrico mesmo, tá? Principalmente em coordenada polar, eu acho que isso pode ser útil. Tá bom? Mas você que teve essa sacada, você viu em algum lugar? Onde que foi? Há muito tempo eu vi isso, professor, eu nunca esqueci, que às vezes eu faço cabeça, eu esqueço os lados, mas tem tempo que eu vi isso aí. Isso aqui é uma dicasinha mesmo, é uma dica muito boa para decorar. Se você quiser lembrar qual que é o sinal, né? Só pensar, ó, tô partindo do seno, vou no sentido horário, chegou no cosseno positivo, derivada de cosseno e tal. É um jeito bom mesmo. Boa dica. Então, beleza. Vamos desenhar essa para ver como é que fica? Professor, Oi, fala. no segundo caso, eu menos de 100. Por causa disso aqui, ó. Vou fazer ele passo a passo aqui, ó. Eu estou fazendo a derivada em relação a beta disso aqui, né? Quer dizer, seno de alfa é uma constante, é um número, tanto faz. Vou manter ele lá, beleza? Não vou mexer com ele. Então vai continuar isso aqui, seno de alfa, vezes a derivada de cosseno de alguma coisa. É menos seno, né? Menos seno de beta, ok? Aí eu passei o menos lá pra frente, só para escrever melhor. Ficou menos seno de alfa vezes seno de beta. Entendeu? Aí você não fez nenhuma regra disso, não. Entendi. Entendi, mas na minha cabeça era sendo de alfa, mas não sendo de beta. Estaria errado? Eu fiz estava no sendo de beta? Não, como que estaria errado? Não entendi. No caso, eu só manter isso aqui, a constante sendo de alfa, menos o seno de beta. É vezes, né? Seno de alfa. Se você mantivesse o vezes aqui, tudo bem, não tem nada, tranquilo, tá? Não tá errado não. Tá? É só que isso aqui é um jeito mais limpo, né, de escrever, tá? Não, a confusão foi porque lá em cima você repetiu a constante, Uhum. derivou o seno de alfa e Isso. a constante, com o mesmo. Isso, na mesma ordem, né? Entendi. No caso, eu ia só repetir a constante e derivar o pouquinho de beta. Pode ser, tranquilo, tá? Então vamos desenhar esse aqui agora. Esse que vai ser seno de x vezes cosseno de y, né? Olha lá. É um tipo, quase uma superfície daquela que estava no vídeo lá, né? Que tem um morro e um vale, ó. Tá vendo? Esse aqui é o tipo de superfície ideal para mostrar derivada parcial, né? Fazer aquele negócio que fizeram no vídeo, ó. Olha lá. Se eu olhar mais de longe, começa a aparecer mais desses morros, ó. Olha lá. Até quase parecer planta, né? Tá? Então a ideia é essa, beleza? A gente já entendeu o que é a derivada parcial, como calcular ela, né? E agora eu vou mostrar só a representação. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo legal pra gente desenhar, gente, calma aí. Vou aproveitar que eu acho que eu tava com o livro aberto aqui. Deixa eu ver aqui. Tudo é quase a mesma coisa. Vamos fazer um aqui, ó, só pra revisar, tá? Deixa eu anotar ele aqui pra gente fazer no quadro ali. Ok. Então vamos lá. Vamos supor que eu tivesse essa aqui, ó. Esse aqui é o quarto exemplo, tá? F de xy igual a x à quarta y ao cubo mais 8x ao quadrado y. Beleza? Então vamos lá.
Quero fazer a derivada de f em relação a x. E aí? Vou escrever de novo só para... E aí, pessoal? Será que seria 4x cubo vezes y cubo mais 16xy? Isso aí, exatamente. Então, olha só. Eu vou considerar o y como uma constante e vou derivar em relação a x. Então, os y aqui são como se fossem números, né? Então, tem um número que está multiplicando x à quarta. Qual que é a derivada disso? Faça a derivada de x à quarta e mantenha o número lá. Derivada de x à quarta, desce o expoente, e diminuo um novo expoente. Vezes o que estava lá. Mais, aqui é a mesma coisa, ó, tem o 8 e tem o y. São constantes que estão multiplicando o x ao quadrado. Vou manter elas e fazer a derivada de x ao quadrado. Desce o 2, 2 vezes 8 dá 16. Diminuo um número no expoente do x, 16x, e mantenho o y lá, porque ele é uma constante. Alguma dúvida? Então, df dy dy de x à quarta y ao cubo mais 8x ao quadrado y. E aí? Você não tem certeza, mas... Mesma coisa, vamos lá. X à quarta vezes 3y ao quadrado mais 8x quadrado. Isso aí, exatamente. Então, de novo, agora eu vou considerar o x como uma constante. Então, ó, tem uma constante que está multiplicando a minha função, que é y ao cubo. Vou derivar a função e manter a constante lá. Derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado, né? Então, aqui fica 3x à quarta y ao quadrado. Mais, aqui eu tenho 8x ao quadrado, que é um número, uma constante, né, para mim, vezes a minha função, que é y. Derivada de y é 1, né? Então, sobra só o 8x ao quadrado. Beleza? Alguma dúvida? Derivar uma constante, né? Lembrando que uma variável é uma constante. É só isso. É só isso. Então, o que vai pegar aqui em exercício para vocês é regra de derivação, tá bom? A aula que vem eu vou fazer uma revisãozinha rápida disso, fazer um resuminho das regras de derivação, e aí a gente continua com exercícios, tá? Porque o que vai pegar é só isso. Antes de terminar a aula... Ah, pode falar, quem for falar. Eu ia falar quando ele te dá um valor, como que ele vai te dar? Ele vai te dar coordenada, o que ele vai fazer? Isso aí, boa... Você achar um valor, você está achando uma equação até agora. Exatamente, boa pergunta. É o que eu ia fazer na próxima aula, mas vamos aproveitar a sua pergunta e fazer aqui. Vamos pegar um exemplo mais simples aqui, talvez o primeiro lá, ó. Vamos inventar um outro mais simples ainda de fazer conta. Então vamos supor que eu fale assim agora, ó. Agora o exercício aqui, ó. F de xy igual a y ao cubo mais 3xy, por exemplo. Beleza? Tá. Se eu te peço as derivadas parciais da função, é aquilo que a gente já fez. Se eu te peço a derivada parcial da função em relação a x no ponto 1, 2, por exemplo, o que significa isso? Significa que eu quero saber qual que é a inclinação dessa superfície minha no ponto em que x é 1 e y é 2. Naquele ponto lá, pensa a bolinha do vídeo. Pensa que está num ponto parado a bolinha. Tem uma reta, não tinha? Associada à bolinha? Essa reta mede a inclinação naquele ponto. Então, aí agora eu vou obter um valor, tá? Antes eu estava obtendo uma expressão que me mostrava a inclinação em todos os pontos. Agora eu vou olhar para um ponto específico e vou obter um valor numérico, beleza? Então, o procedimento é o mesmo. Eu vou calcular a derivada e substituir.
tá? Então, vou calcular a derivada, ó. Calcular a derivada parcial de x em relação a x de f, né? Beleza. Quanto que é, ó? Vou calcular em relação a x, então y é uma constante para mim. Derivada de constante sozinha é zero. Aqui fica só 3y, beleza? Então eu quero o valor disso aqui nesse ponto, né? Aí agora eu vejo, nesse ponto o y é 2, não é? Então, a derivada parcial de f em relação a x no ponto 1, 2 é 3 vezes o y daquele ponto. 3 vezes 2, que é igual a 6, tá bom? Então isso é um número, né? Essa é a inclinação da reta tangente da superfície naquele ponto, tá? Então se eu fizesse para y, a mesma coisa, ó, del y de f de 1, 2. Del y de f é, agora em relação a y, fica 3y² mais 3x, tudo bem? Agora eu vou calcular essa derivada para aquele ponto específico, 1, 2. Eu sei que é 3 vezes o y do ponto ao quadrado mais 3 vezes o x do ponto, né? Então aqui fica 3 vezes o y, é 2, então 2 ao quadrado, mais 3 vezes o x, que é 1, né? 2 ao quadrado é 4, vezes 3 dá 12, mais 3 dá 15. Beleza? Entenderam, gente? Nesse último caso aí é del f de del y, não? Oh, desculpa, isso aí. Aqui, né? Isso aí. Isso. Obrigado. Isso mesmo, tá? Então, isso é para números, tá? A gente vai fazer isso mais na próxima aula. Mas deixa eu só introduzir o conceito, e aí a gente termina a aula, e aí na aula que vem a gente faz mais exercício sobre isso. Só para introduzir a última coisa aqui, ó, que são derivadas de ordem superior. Até agora a gente tem calculado a primeira derivada parcial, né? Então a primeira derivada é aquilo que a gente fez, a gente calculava del x de f de xy, né? Ou então del y de f de xy, certo? Mas eu posso calcular a derivada disso aqui. Quer dizer, eu estou achando de novo a inclinação da inclinação, tudo bem? Então eu posso achar uma segunda derivada, uma terceira derivada, eu posso fazer isso. E a gente já fazia isso para a função de uma variável. Lembra quando você tinha a função de espaço pelo tempo? Se você derivasse isso aqui uma vez, a primeira derivada de s de t era a velocidade, né? A segunda derivada de s de t era a aceleração, né? Então, a gente pode sair derivando. Do mesmo jeito, a gente pode fazer isso com derivada parcial também. A gente pode calcular as derivadas parciais de segunda ordem, por exemplo. Derivadas parciais de segunda ordem. Bom, tem algumas notações, tá? Vou pôr aqui as mais comuns. Se eu quiser calcular, por exemplo, ó, eu já tenho a derivada em relação a x, é o fx. E eu vou derivar de novo em relação a x. Pode escrever desse jeito. Você pode escrever assim também, é mais comum você ver assim, ó. fxx. Isso aqui nada mais é do que você derivar em relação a x a derivada que já era em relação a x. Tudo bem? Então, fiz a primeira derivada parcial, derivo de novo em relação ao próprio x. Posso escrever isso desse jeito aqui, ó. d2f dx2, certo? Ou como o f está representado por z, né? d2z dx2, tá bom? Se eu quiser, e isso eu posso fazer para y também, tá? Fica y. Mas a diferença agora é que eu posso fazer para variáveis misturadas. Então eu posso fazer a derivada parcial em relação a y da derivada parcial em relação a x. Isso aqui a gente escreve como fxy, ou vou derivar em relação a y o que já estava sendo derivado em relação a x. Certo?
Aqui não tem... Calma aí. Aqui não tem x não, né? Porque é xy. Beleza? Posso fazer isso aqui. Ou posso escrever assim, ó. Del 2f, del y, del x, para dizer que o y foi feito depois. Ou escrever com z, né? Z, del y, del x. Tá bom? Então, Mas é isso para a próxima aula, né? isso. Eu só quis mostrar a anotação para a gente já chegar na próxima aula e revisar rapidão e a gente já ver a aplicação disso. Tá? O intuito é assim, vocês viram lá o vídeo, né? Você tem aquela bolinha que vai percorrendo para um valor fixo de x, ela vai varrendo y e mostrando a inclinação. Agora, isso vai gerar uma curva, né? Por essas curvas que a gente calculou aqui atrás. Por exemplo, ó, a derivada em relação a x é isso aqui, ó, é uma expressão, certo? Isso aqui dá para desenhar, né? E eu ainda posso pegar isso aqui e derivar em relação a outra coisa, para ver a inclinação da inclinação, tá bom? Isso faz mais sentido em problemas físicos, mas vai fazer sentido também no próprio cálculo que a gente vai mexer, eu acho que vou mexer um pouco esse semestre, que é o cálculo vetorial. Tá? Quando a gente for falar de gradiente, de rotacional, não sei se a gente vai mexer com isso, mas é uma aplicação disso, tá bom? Então, isso que eu queria falar hoje. Tem alguma dúvida, gente? Valeu, obrigado aí. Qualquer dúvida pode mandar por e-mail, tá? Ah, em relação ao trabalho, vamos pegar aqui o livro digital, ó. Deixa eu já abrir ele aqui pra gente tirar essa dúvida. Vou pegar o cálculo 2 aqui, né? Aqui. Vamos ver como que tá nosso livro aqui, ó. Olha lá. Então, capítulo 1 já era, capítulo 2 já era também, aqui, ó, aquela parte que eu pulei foi isso aqui, ó. Integração por substituição trigonométrica. Só se sobrar tempo, beleza? Ó, capítulo 3, funções de várias variáveis e derivados parciais. Funções de várias variáveis já passamos. Gráfico de superfície já demos uma olhada também. Derivada parcial e de ordem superior, já estamos mexendo. Aula que vem terminamos isso aqui. Aí, ó, vai mexer assim com um pouco de direcional. Depois vamos para a derivada direcional, tá? O que eu quero que vocês façam? O que vai ser o trabalho? Eu vou passar isso lá no post do AVA, tá bom? Vai estar escrito lá, direitinho. Mas só para explicar para vocês. Eu quero que vocês leiam o capítulo 3 e resolvam todos os exercícios dele, os exercícios propostos, tá bom? Então vamos mostrar onde que eles estão aqui, ó. Lá na 119, por exemplo. É. Eu acho que é isso que chama. Vamos ver aqui. Ó. É os que ficam lá no final, tá? Os do meio do capítulo não precisa não. Ah, é isso mesmo. Ó. Faça valer a pena. Isso aí. Tá? Então você vai fazer. Ó, eu sei que tem muitos que é de marcar, mas você só mostrar a resposta não adianta nada, tá bom? Você vai ter que me mostrar como que você chegou. Então você vai fazer, tá? Se tiver dúvida é só ler o capítulo. O capítulo ele explica basicamente todos os exercícios. Olha aí, gente, 3 exercícios por sessão. Para, né? Então deve ser uns 10 exercícios o capítulo inteiro, 15, sei lá, não é nada. Então esse vai ser o trabalho, beleza? Deixa eu ver aqui até que dia que pode entregar estranho. Vai ter 2 semanas para entregar, tá? Então a data vai ser dia 4 de junho, beleza? Sem ser na próxima aula ou na outra. Então vai dar até tempo da gente terminar a matéria. Tudo bem? Então tá, eu vou pôr isso no post do AVA quando eu upar a aula, tá? Vou tentar pôr hoje mesmo. E... não sei, eu não sei o valor, cara. Tem que perguntar lá, ver como é que eles vão fazer. Tá? Tem que ver, eu realmente não sei.
Eu vou pôr esse valor lá depois no post. Se eu não souber hoje, eu atualizo o post depois, tá bom? E semana que vem vocês me cobrem de novo. Então é isso, pessoal. Aí, ó, pra quem perguntou o que a gente vai ver aula que vem, acabou de ver aqui, né? Ó, gráfico de superfície, blá blá blá. Ó as curvas de nível. De nível. Aqui, ó, a gente vai entrar nesse aqui. Bom, acho que já falamos quase tudo disso, né? Foi muito rápido. Aqui, ó, derivado de ordem superior. Então vai ser a seção 3.3, tá? Quem quiser ler aí para a próxima aula, lê a 3.3, vai revisar bem. Ó, o cara fez até a mesma bolinha, ó. Vai revisar bem o que a gente viu e entra já nesse aqui, ó, nas derivadas de ordem superior, beleza? Olha lá. E aí a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Tá falando bem que os exercícios aí da seção 3.3, 3.4 não vai conseguir resolver só na segunda semana, né? Cara, não, olha aqui pra você ver, ó. Ó, da 3.3. Derivada parcial no ponto pá. Você faz de cabeça já, ó. Derivado parcial no ponto tal. Nossa, tá muito fácil esse trem, velho. Derivado parcial tal. Acabou. Tá vendo? Falou nada de derivado. Oi? Só não fala que tá fácil, mas não fala que passar outra coisa, tá bom demais. Tá bom demais. Tá bom. Tá, mas tô falando assim, dá pra você fazer. Não vem falar que só dá pra fazer depois de semana que vem, não, tá? Dá pra você fazer hoje já, ó. Dá pra fazer isso aqui. Mas é só dessa aqui que não, ó. Isso aqui a gente vai ter que falar semana que vem mesmo. Derivada direcional. Tá bom? Então, beleza, pessoal. Precisa não, tá? Eu vou pôr isso lá, mas não precisa não. Só põe o número do exercício, mas eu quero o desenvolvimento. Quero ver como que você fez, tá? Mesmo que você explique num texto como é que você fez, você explica. Então, beleza, pessoal. Vamos encerrar por aqui e a gente continua a aula que vem, tá bom? Falou, sua. Então, falou. Boa noite. Falou.